Pessoal, bom dia, e aí como estamos? Bem, vamos falar agora acerca da disciplina de Saúde do Homem, Adolescente, Adulto e Idoso. É um conteúdo, uma disciplina que fez parte da minha vida e faz parte, né? Porque é uma disciplina que eu gosto de ministrar. Eu digo que assim fez parte da minha vida porque foi tema da minha monografia em 2009. Na época não existia muitos artigos falando acerca, até porque não tinha um programa específico para o homem. Tinha o programa de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto, mas não tinha saúde do homem. Então em 2009 foi instituído, em agosto de 2009, esse programa para o público masculino. Então na época foi muito desafiador para mim, porque não tinha artigos científicos, né, para eu estar trabalhando nessa temática, mas enfim, deu certo e foi um trabalho bem legal que depois eu posso estar repassando para vocês. Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho acerca de saúde do homem, né? Como eu falei para vocês, existe a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Essa política ela foi instituída em 2009, né? Já no sentido de trazer, gente, diretrizes para diminuir realmente a questão da mortalidade, morbidade, né? Observar os aspectos socioculturais ao público homem, certo? Porque os homens apresentam algumas peculiaridades, né, em relação às mulheres, principalmente em questão do que eu citei, mortalidade, morbidade e aspectos socioculturais. A gente sabe que os homens hoje vivem menos que as mulheres, né, por N fatores que a gente vai apresentar posteriormente. A gente sabe que o homem tem uma resistência ao tratamento, quando adoecem é uma dificuldade para procurar o médico, principalmente pelos aspectos socioculturais também, né? A questão do machismo, que ainda é muito presente, né? O homem se acha é, o, o cara que não tem, né, que não tem como adoecer, que se acha que é imortal, acha que, enfim, só procura realmente nas últimas, já observaram isso, né? Então ele acha que adoecer para ele é um sentimento de fraqueza, então ele não pode adoecer. Isso na cabeça de muitos homens, né? Assim? Então a mortalidade. Para vocês terem ideia, a cada 3 pessoas que morrem no Brasil, 2 são homens. Vocês estão vendo aí? Como é alta a proporção. Muitas vezes esses homens morrem por questões banais, né? Principalmente por questão da violência, né, pessoal? Violência. Então, a cada 5 pessoas que morrem de 20 a 30 anos, 4 são homens. Observem aí que a maioria também desses homens que morrem são homens jovens, né, de 20 a 30 anos. De cada 5 que morrem, 4 são homens nessa faixa etária. Os homens vivem 7,6 anos a menos, em média, em relação às mulheres que eu falei, né? Determinadas causas. As principais causas, como eu falei, causa externa, né? Entre a questão da violência, dos acidentes, enfim, homens muitas vezes se expõem mais à questão né, de se arriscarem, bebem, vão dirigir, pilotar moto, então se expõem mais do que as mulheres, né, assim, se envolvem mais em confusões, certo? Em brigas. Então a causa externa está em primeiro lugar. Aí em segundo vem a questão do aparelho circulatório. Então a principal causa de morte hoje entre os homens são as doenças cardiovasculares. Depois vem a neoplasia, que é o câncer, depois o aparelho digestivo e por fim o aparelho respiratório. Então nessa sequência. Em relação às doenças, né, os homens, entre outros problemas, apresentam mais doença do coração, né, no caso aí, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que agora a gente chama de encefálico, AVE, e não AVC, tá bom, gente? Então, enfim, doenças do coração, cânceres, como eu falei, pulmonar, câncer de próstata, pele, né? Observe no slide anterior, a principal causa é as doenças cardiovasculares, depois vem a neoplasia, o câncer, né, gente? E o colesterol também é elevado. Observe que os homens também, eles são desregrados em relação à alimentação. Muitos homens não têm a preocupação em relação ao que come, né? A questão da diabetes é bem presente também, e pressão alta, que são doenças, tanto diabetes quanto pressão alta, doenças crônicas, ok? E como eu falei para vocês, os aspectos socioculturais. O homem muitas vezes tem medo de descobrir doença, fala isso, não vou ao médico não, porque eu não quero descobrir doença. Acho que nunca vão adoecer, por isso não se cuidam, né? Acham que são os maiorais. Como eu falei anteriormente, muitas vezes a doença está ligada à fraqueza para eles, né? Então não podem adoecer, acham que não vão adoecer. Não procuram o serviço de saúde, não seguem os tratamentos recomendados. Não procuram o serviço de saúde,
Muitos deles relatam que acham o serviço muito feminino, um ambiente de mulheres, que a maioria dos profissionais da saúde são mulheres, então eles não se sentem à vontade de procurar o serviço de saúde. Observe que muitas vezes eles procuram a farmácia, né? Acham mais fácil serem consultados pelo balconista. E a gente sabe que o balconista ele não é habilitado, não tem formação, né, para estar consultando ninguém, né? É isso? Então tem que procurar, no momento de doença, tem que procurar serviço médico, não é isso? Então muitas vezes eles procuram as farmácias, não querem esperar, não tem paciência, né, de esperar, enfim. Estão mais expostos aos acidentes de trânsito, como eu falei para vocês, e de trabalho. Os homens se expõem mais, se arriscam mais, utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade, né? Isso a gente pode observar, infelizmente. Então, isso acarreta também em diversos problemas, é uma cascata, através do álcool, muitas vezes de droga, fazem uso, né, da violência, fazem uso de transportes, né? Por exemplo, carro, moto, como eu falei anteriormente, se arriscando em acidentes. Estão envolvidos na maioria de situações de violência, como eu falei também anteriormente. Certo? Então, o homem, eu fiz aqui um apanhado. Por exemplo, a falta de cuidado, mas a ideia de invulnerabilidade, né? Achar que são invulneráveis, mas a falta de procura de serviço de saúde dá indício de quê? De um alto índice de mortalidade entre os homens. Então, a falta de cuidado, ideia de invulnerabilidade, que são invulneráveis, né? Né? Então, que não tem perigo, não tem risco de adoecer, mas a falta de procura ao serviço de saúde, né, por acharem aquele ambiente não pertencente a eles, vai trazer altos índices de mortalidade, infelizmente, né? A saúde do homem envolve diversos fatores, como eu falei para vocês, a masculinidade, muitas vezes o machismo presente, né, a questão de ser homem, acaba atrapalhando a questão da procura ao serviço de saúde, as barreiras socioculturais, né, muitas vezes o homem, como eu falei para vocês, fala em relação ao trabalho, não tem horário disponível à noite para poder procurar o serviço, a não ser o hospital, assim, então eles sempre procuram uma justificativa. Não, a gente não procura o serviço porque passa o dia trabalhando, então não tem como ser atendido. Assim, eles sempre procuram alguma justificativa. E isso aí já foi trabalhado, porque teve um projeto que foi a implementação de PSF noturno. E mesmo assim os homens não procuravam o serviço. Então isso aí realmente não condiz, assim, essa justificativa, né? De não procurar o serviço de saúde por conta de ser um horário de trabalho. Certo? E como eu falei para vocês, também a questão realmente do machismo também, que é muito presente. Menor cuidado com a saúde, a gente sabe disso, né? O homem ele se preocupa menos com a saúde, ele vai protelando aquele problema, adiando, e só vai procurar o serviço médico nas últimas, né? Então isso aumenta consideravelmente o risco de adoecer, né? Assim, e piorar daquela situação. Então, como eu falei para vocês, doença versus sinal de fragilidade. Eles acham que o paciente, o homem estando doente, melhor dizendo, é um sinal de fragilidade. Então, eles muitas vezes não se abrem com a esposa, com os filhos, para relatar determinado tipo de doença. Certo? Como eu falei para vocês, uma política que foi instituída dia 27 de agosto de 2009, certo? A portaria 1944, essa política realmente traz as diretrizes, né? Muitas vezes os princípios que norteiam, né, o programa de saúde do homem. Ela foi instituída pelo SUS, né, essa política. Então, essa política ela abrange os homens, qualquer faixa etária, certo? Ela está presente no programa, como falei. Ela está sendo abordada pelo Sistema Único de Saúde, então, consequentemente, as unidades de saúde devem trabalhar a política nacional de atenção à saúde do homem, certo? E, além disso, essa política ela vem no sentido de considerar a população masculina por apresentar altos índices de mortalidade e, consequentemente, isso é um problema de saúde pública. Então, observando isso, diante dessa realidade, essa política foi instituída.
O público-alvo, como eu falei para vocês, é a população masculina de 20 a 59 anos. Antes disso, por que não, professor? Porque antes disso eu tenho um programa já, saúde da criança e saúde do adolescente. Então, a partir de 20 anos, né, que o homem torna-se adulto, enfim, a política é instituída para esse público, né? Eles são amparados. Então, a população de 20 a 59 anos. O objetivo geral dessa política é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina no Brasil, contribuindo de forma efetiva para a redução da morbimortalidade através do enfrentamento racional dos fatores de risco, mediante a facilitação ao acesso dos serviços de saúde, as ações também e ao serviço de assistência integral à saúde do homem, né? Então, a partir do momento que foi instituída essa política, como eu falei para vocês, depois surgiu o programa Saúde do Homem, mediante essa política, e posteriormente surgiram diversos projetos para atender melhor essa clientela. Os eixos temáticos prioritários dessa política quais são? É bom entender isso, gente. O acesso e acolhimento, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, prevenção de violências e acidentes, doenças prevalentes na população masculina, ok? Por exemplo, acesso e acolhimento. O homem ele tem garantido o acesso e o acolhimento, o acesso ao serviço de saúde, ser bem acolhido nesse serviço de saúde. Esse serviço de saúde deve ter estratégias para receber bem esse homem, trabalhar o programa de saúde do homem, certo? Então, os profissionais ali que trabalham naquele ambiente, naquele serviço, eles devem estar preparados para atender a população masculina, que muitas vezes eles não estavam preparados, porque, como eu falei para vocês, eram poucos os homens que procuravam o serviço, certo? Saúde sexual e reprodutiva é realmente uma abordagem mais holística em relação a essa saúde sexual do homem, né? A questão realmente da prevenção, trabalhar a questão da prevenção, né? Com distribuição de preservativos, né? Principalmente em relação à questão reprodutiva e também das doenças, né? Enfim, o interessante também é que muitas vezes os homens eles têm uma resistência quando falam em sexo, né, gente? Eles têm uma resistência, um tabu. Então, quando falam em saúde sexual, né, educação sexual, os homens eles ficam mais envergonhados, mais tímidos, não gostam tanto de comentar em relação à saúde sexual. Então, isso também é um tabu que deve ser desmistificado, né? Que o profissional da saúde ele deve realmente fazer com que o homem ele sinta-se mais à vontade. Por isso a importância do acolhimento que eu falei anteriormente. Para o homem ter uma confiança maior no profissional, aumentar esse vínculo, ok? Paternidade e cuidado. O profissional da saúde, como a equipe da saúde, principalmente saúde da família, ele deve ter essa preocupação em relação à paternidade e cuidado. Em esclarecer ao homem que ele é responsável tão quanto a esposa, certo? Dos filhos, na criação dos filhos, o quanto é importante a paternidade, participar das atividades diárias da criança, enfim, faz parte do universo masculino a questão do cuidado. Porque muitas vezes acham que o cuidado só está ligado à mulher, mas também está ligado à questão, né, da paternidade, certo? Prevenção de violências e acidentes. Então, como a gente falou também, gente, infelizmente o que acontece de morte aqui no nosso município, por exemplo, né? Quantas mortes não ocorrem por acidente de trânsito, né? Acidente de moto. Então, a questão da violência, de brigas em bares, né? Discussões no trânsito, acontece muito em cidades maiores. Então, trabalhar também essa questão da prevenção de violências e acidentes. E doenças prevalentes na população masculina, né? Quais são as principais doenças prevalentes? Então, vamos intervir, vamos procurar estratégias para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida a esse público, né? Então, como eu falei anteriormente, campanhas de prevenção, de conscientização é de extrema importância, num cuidado mais amplo com a saúde. Exercício, alimentação, exame de rotina, sensibilizar os profissionais, como eu falei, gestores, adequação do ambiente físico, né, para atender esses homens, certo? Pré-natal do parceiro. Professor, existe pré-natal do parceiro? Sim, o parceiro acompanhar o pré-natal junto à esposa, né? Estender os horários, já que eles alegam que o horário é o que atrapalha, certo? Engajamento dos homens no planejamento familiar, estratégias de prevenção de DSTs, de AIDS. Lembrando que agora não é DST, é infecção, né? Porque é doença sexualmente transmissível, né, gente?
Agora, infecção sexualmente transmissível, IST, certo? E, por exemplo, a questão realmente acompanhar as esposas na questão da prevenção, né? Enfim, fazer acompanhamento junto não só das esposas, mas também dos filhos nas unidades de saúde, enfim. Cursos e campanhas sobre prevenção de violência e acidentes. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Isso a gente vai abordar na próxima aula. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estudem bem a questão desses eixos, tá bom? Eu vou colocar, disponibilizar um material falando desses eixos para vocês terem um entendimento maior. No mais, um abraço, que Deus abençoe a todos.